Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. No Salmo 103, no verso 2 e 3, Davi ele ora assim: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Acabamos de ouvir sobre libertação. E agora a gente vai encerrar esse segundo bloco orando a respeito de cura. E é muito interessante porque o Salmo 103, quando Davi escreve, é um cenário bem diferente do estilo Davi. Que geralmente ou ele está fugindo, ou ele está no meio de uma guerra, ou ele está envolvido em alguma coisa, né? Geralmente são alguns clamores de socorro. Geralmente os salmos de Davi têm esse cenário. Mas esse Salmo 103 não. Davi aqui, ele está conversando com a sua alma. Ele está contemplando as maravilhas do que Deus já tinha feito na vida dele. E Davi, ele era um homem experimentado, né? Davi sofreu, Davi foi perseguido, Davi foi feito prisioneiro. Davi tinha um cenário bastante desafiador. Mas isso não impedia Davi de se assentar e de lembrar das coisas que Deus já havia feito na vida dele. E aqui, Davi, ele começa a conversar com a sua alma, conversar com o seu coração. E ele começa a lembrar, literalmente a listar tudo aquilo que Deus havia feito ao longo da sua história, da sua caminhada. E ele passa por todo esse processo que está aqui no Salmo. Ele passa por perdão, ele passa por restauração, ele passa por cura. E esse salmo, ele não nasce, de um homem que não passou por adversidades, que não viveu processos de cura, muito pelo contrário. Ele nasce de um coração que foi experimentado na fidelidade de Deus, em tocá-lo de uma maneira inteira, de uma maneira integral. Então eu queria, nesse pouco tempo que a gente tem, caminhar com vocês nessa trajetória de restauração ou trajetória de cura. Porque aqui Davi, quando ele começa esse salmo, ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele começa trazendo para ele o primeiro passo. Ele começa exigindo dele mesmo um movimento de reação. Porque geralmente quando a gente reage a alguma coisa, a gente reage botando a culpa no outro. Você começou na moeda, gente. A mulher que tu me deu. De quem era a culpa, não precisa completar não. Entendeu? De Deus. Mas aqui Davi ele fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E isso é maravilhoso, porque ele começa trazendo para ele essa responsabilidade de glorificar a Deus, independente dos cenários. Glorificar a Deus, independente das circunstâncias. Que as circunstâncias, por mais difíceis e adversas que possam vir a ser, elas não têm em si a potencialidade de me calar e de te calar. Nós podemos sim decidir ser a voz que bendize ao Senhor. Em Lamentações, o profeta ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo, coisa mais linda. A decisão de querer é nossa. Somos nós quem decidimos o que trazer à memória e o que não trazer à memória. Porque para trazer memória ruim, a gente tem bastante arquivos para acessar. Mas a decisão de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ela é uma decisão nossa. E quando nós trazemos à memória, quando a gente abre a nossa boca para engrandecer e bendizer o nome do Senhor, cadeias são quebradas, mentiras são dissipadas, percepções enganosas, pensamentos mentirosos são quebrados. Por quê? Porque o louvor liberta. Isso não é uma lenda, isso é uma realidade. Quantos, quando passam por um cenário assim, que precisam de uma cura, de uma restauração, de um renovo da parte de Deus, parece que se cala. E é por isso que é tão importante essa disciplina de lembrar o nosso coração de que ele precisa bendizer o nome do Senhor. Não deixar ele se calar, porque quando ele se cala, ele tem a grande potencialidade de se esquecer da grandeza do Deus que ele serve. Então, se você entrou aqui nessa noite precisando de uma cura, de uma restauração, de uma visitação poderosa da parte de Deus, não deixa nada te calar nessa noite.
bendiga o nome do Senhor. Aleluia. Bendiga o nome do Senhor. Você pode falar assim: Ana, eu não consigo. É só abrir a boca e começar a contemplar. É só abrir a boca e começar a dizer para ele quem ele é. Você não está inventando nada, você está dizendo para ele quem ele realmente é. Só que enquanto você diz para ele, você lembra para você. Enquanto você diz para ele, você lembra para você a grandeza do Deus que você serve. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E ele vai além. E não se esqueça de nenhum só dos benefícios que ele te tem feito. Ele disse: é a coisa mais linda que tem. Já dizia aquele corinho que eu não vou cantar, porque nem ele sabe aqui canta. Sérgio Fraco, Sérgio sabe aqui canta, foi que eu bati, foi me dar o tom. Que agora foi. Não vou fazer isso com vocês nessa madrugada, fiquem tranquilos. Mas quando a gente conta, nós somos abençoados. Davi, ele começa um processo de relembrar para ele mesmo quantas bênçãos o Senhor já havia feito e operado na vida dele. E isso é um exercício que precisa ser constante. Sabe por quê? A dor, ela tem a capacidade de ampliar as nossas perdas, de alimentar os nossos traumas, de reforçar as ausências. E é por isso que nós precisamos nos lembrar de todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Se eu pedisse para vocês contar aqui, nessa noite, um benefício que o Senhor te tem feito, eu tenho certeza que todos que estão aqui teriam mais de um para me contar. Mas não é para mim que você vai contar, eu vou contar para você. Para você se lembrar do Deus que você serve. Para você se lembrar, porque quando a gente está passando por uma situação que nós precisamos de uma manifestação poderosa de Deus, nada como alimentar o nosso coração, alimentar a nossa fé dos grandes feitos que o Senhor já fez. Sabe por que isso é importante? Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. E é interessante que Davi ele começa falando de quê? De perdão, de cura, de restauração. Por quê? Porque os maiores milagres não são os que acontecem por fora, são os que acontecem aqui dentro. Aquilo que ninguém vê, sabe por quê? Porque o dia que Deus acendeu uma centelha no teu coração, ninguém viu. O céu viu. Mas ninguém viu o maior milagre que Deus operou na nossa vida. As pessoas veem o resultado. As pessoas veem o produto daquilo. Mas ninguém vê o milagre acontecendo. Porque ele acontece por dentro. Então, lembra para você aquilo que Deus tem feito. E como Davi disse, não se esquece de nenhum deles. A gente esquece rápido. E já diria Max Lucado que memórias curtas endurecem os corações. Então, para o seu coração ficar com a memória bem fresquinha, lembra para ele, lembra para você tudo aquilo que o Senhor já fez. Então, bendiga o nome do Senhor. Abre a boca. Ana, eu não consigo. Abre a boca. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a agradecer o nome de Jesus. Começa a dizer para ele quem ele é, o quanto ele é grande. Começa a lembrar para você a majestade daquele que se assenta no trono do universo. Porque ele não cabe em espaço, em prédio, ele não é limitado por nada. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos, queridos. Que faz infinitamente além. Lembra para você todos os benefícios que o Senhor te tem feito. Mas não esquece de nenhum, não. Lembra e vai lembrando. Porque no Salmo 32, Davi ele fala assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. E aí Davi vem falando de perdão. E é interessante porque antes da cura ele fala do perdão. Não quer dizer que toda enfermidade ela é resultado de pecado. Mas assim, a gente que separa, né? Não, é enfermidade física, é enfermidade emocional. Davi, ele não separa, porque no contexto hebraico, o corpo, a alma e o espírito, ele está diretamente interligado. Então, quando ele fala de cura, ele está falando de uma cura completa. Porque o nosso Deus, ele nos toca de forma completa. O mesmo Deus que faz cessar os sintomas naturais de uma enfermidade, é o mesmo Deus que nos restabelece de uma maneira psíquica completa. Não tem limites para o nosso Deus. A gente é que separa. O Senhor não separa. Ele faz e faz de uma maneira perfeita. Ele nos faz e faz de novo de uma maneira integral. Mas percebe a importância da gente abrir a boca e falar e confessar. Por quê? Porque o perdão ele toca na culpa. Muitas vezes enfermidades são resultados de vezes que nós nos calamos diante do Senhor.
E por não falar, Davi viveu isso. Ele fala que enquanto ele se calou, os ossos secaram. Muitas questões que não são apenas sintomáticas. Não é uma febre, mas é um calor. É algo que queima por dentro. Você vai no médico, você vai aqui, você vai ali. E não tem resposta. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que a gente não sabe dar palavras para explicar. O Senhor, Ele sabe traduzir aquilo que nem sempre a gente encontra respostas claras e objetivas para expressar. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já. De sentir coisas que a medicina não tinha nome para dar. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente o que você sente. Aleluia. Porque muitas vezes nós somos visitados por dores. Verdade. Que a medicina não tem um diagnóstico para dar. Mas o Senhor, Ele sabe. É por isso que nós precisamos nos lembrar que o Deus que nós servimos, Ele nos toca de uma maneira completa. E é muito interessante porque quando Davi fala, o Deus que me cura, essa palavra cura, ele aplica o verbo rafá. E não é apenas o rafá que cura os sintomas das doenças físicas. O significado dessa palavra, na sua integralidade, ela carrega a ideia de uma restauração, de tornar inteiro novamente, de reparar algo que foi quebrado, de trazer de volta a um estado saudável. E isso não está restrito a questões físicas, no que diz respeito à medicina poder dizer por A mais B que aquilo que você tem é isso ou aquilo. Às vezes você vai sentir coisas que eles não sabem explicar, não sabem dar nome para aquilo que você sente que você tem. Mas o Espírito da verdade, Ele é aquele que tem a potencialidade de nos tornar inteiro novamente. Uma cura completa. Ele é o Deus que nos toca de uma maneira integral. O Deus que cura o nosso corpo. É o mesmo que também cura as nossas emoções. E Davi, ele agradece a Deus. Davi, um salmista nato, ele agradece a Deus por ser aquele que perdoa, por ser aquele que restaura, por ser aquele que recompõe, que sustenta, que renova. Então, não se cale diante do seu Senhor. Não fique constrangido de apresentar para Ele aonde dói. Não caia no erro que muitos caem, de mensurar tamanho de dor. O Senhor não faz isso não, querido. O nosso Deus, Ele não mensura tamanho de dor, não compara tamanho de dor. Só quem sabe que dói sou eu e você, que dói aí dentro. Quem vai falar que dói mais? Não está aí dentro, não é aqui dentro? O Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe. Ele é aquele que nos restaura, que nos traz de volta um estado completo, saudável, perfeito. E Davi, ele nos mostra que Deus não faz a distinção. Doenças físicas ou doenças emocionais. O mesmo Deus que cura o corpo é o mesmo Deus que restaura a alma, que recompõe o coração ferido, que devolve vida ao que estava adoecido por dentro. Aleluia. Muitas enfermidades as pessoas não veem e nem entendem, mas o Senhor, Ele vê e Ele entende. E o Deus que tantas vezes curou e restaurou Davi continua sendo o mesmo, o Deus Rafá, aquele que restaura integralmente aquilo que a dor ou a enfermidade possa ter quebrado ou fragmentado. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente, os intercessores também aqui na frente, porque nós vamos ungir os enfermos. Você pode se colocar de pé. Os diáconos e os intercessores aqui na frente conosco.